Gideão era apenas um homem comum, um simples agricultor, vivendo em um momento de grande opressão para o povo de Israel. Eles estavam sendo atormentados pelos midianitas, um povo forte e dominante que saqueava suas terras e destruía suas colheitas. O povo de Israel estava desanimado e oprimido, clamando por ajuda a Deus, buscando uma libertação que parecia impossível. E foi justamente nesse cenário de desesperança que Deus escolheu Gideão para uma missão aparentemente impossível. Deus apareceu a Gideão e, com uma mensagem surpreendente, o chamou de homem valente. Gideão, no entanto, não se via dessa forma. Ele respondeu a Deus dizendo: Senhor, se o Senhor está comigo, por que estamos passando por tudo isso? Onde estão as suas maravilhas? Mas Deus, com paciência, revelou o seu plano. Gideão seria o líder que libertaria Israel dos midianitas. Ao ser chamado para esse papel, Gideão ficou hesitante. Como um simples homem poderia liderar um exército contra um povo tão forte? Mas Deus, em sua sabedoria, não só escolheu Gideão, mas também lhe deu um sinal: o fogo que consumiu a oferta de Gideão. Esse sinal deu a Gideão a certeza de que Deus realmente estava com ele. O primeiro passo de Gideão foi reunir um exército para lutar contra os midianitas. Ele mandou chamar todos os homens de Israel para se prepararem para uma batalha. Logo, 32.000 homens se apresentaram. Mas, para a surpresa de Gideão, Deus disse que o exército era grande demais. O Senhor queria mostrar que a vitória não viria pela força do número, mas pela confiança nele. Deus disse a Gideão para dispensar aqueles que estivessem com medo. E assim, 22.000 homens foram embora, deixando apenas 10.000. Mas Deus não parou por aí. Ele ainda achou que o número estava grande demais. O Senhor instruiu Gideão a levar os 10.000 restantes até um rio e observar como eles bebiam água. Aqueles que se agacharam para beber com as mãos, levando a água à boca, seriam os escolhidos. Apenas 300 homens agiram dessa maneira. Esses 300 eram os escolhidos para enfrentar os midianitas. Imagine como Gideão se sentiu ao ver seu exército reduzido de 32.000 para apenas 300 homens. Como isso poderia ser suficiente contra um inimigo tão numeroso? Mas Deus deixou claro que a vitória não viria pelo número ou pela força humana, mas pela sua própria ação. Depois de selecionar os guerreiros, Deus deu a Gideão uma estratégia surpreendente e, à primeira vista, totalmente ilógica. Em vez de distribuir espadas ou lanças, Deus pediu que cada homem carregasse uma corneta e uma tocha escondida dentro de um vaso. Eles estavam prontos para marchar, mas ao invés de atacar diretamente o inimigo, a estratégia era completamente diferente. Antes de seguir para a batalha, Gideão estava ansioso. Ele sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A pressão era imensa, mas Deus, sabendo da fragilidade de Gideão, deu-lhe um sinal adicional. Ele pediu que Gideão fosse até o acampamento inimigo para ouvir o que estava acontecendo. No acampamento, Gideão ouviu um dos inimigos contar um sonho estranho, no qual um pão de cevada rolava até o acampamento e derrubava uma tenda. Outro soldado interpretou o sonho, dizendo que isso significava a derrota do exército midianita e que Deus entregaria a vitória a Gideão. Esse sinal fortaleceu a fé de Gideão. Ele estava agora preparado espiritualmente para a batalha, com a confiança de que Deus estava no controle, independentemente do que as circunstâncias parecessem indicar. Deus estava moldando os guerreiros, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eles precisavam confiar nele, pois a vitória não dependia de suas habilidades, mas da sua soberania. Então, finalmente chegou o momento da batalha. Gideão e seus 300 guerreiros estavam posicionados ao redor do acampamento dos midianitas. Na calada da noite, ao som das trombetas, os guerreiros de Gideão quebraram os vasos que escondiam as tochas e começaram a tocar as cornetas, gritando: "Pela espada de Deus e de Gideão." O efeito foi imediato. O exército inimigo entrou em pânico. Os midianitas, sem entender o que estava acontecendo, começaram a lutar entre si, confundidos pelo barulho e pela luz. No meio da confusão, muitos fugiram e foram derrotados pelos israelitas. Foi uma vitória impressionante, que não veio por força ou inteligência humana, mas pela ação sobrenatural de Deus. Gideão e seus 300 guerreiros não usaram força militar convencional.
Não foi um exército poderoso que derrotou os midianitas, mas um grupo de homens que confiaram totalmente em Deus e seguiram suas instruções. A batalha foi vencida pela obediência e não pela habilidade de guerrear. Depois da vitória, o povo de Israel queria que Gideão se tornasse rei, mas ele se recusou. Ele sabia que a vitória não foi dele, mas de Deus. No entanto, apesar de sua obediência em recusar a coroa, Gideão cometeu um erro. Ele fez um efode de ouro, que acabou se tornando um ídolo para o povo de Israel. Após a morte de Gideão, o povo voltou à idolatria. A história de Gideão nos deixa uma lição profunda. Deus escolheu um homem simples e fraco e usou sua vida para trazer uma grande vitória para o povo de Israel. No entanto, essa vitória não veio pela força ou pelo número, mas pela obediência a Deus e pela confiança total em seu poder. A grande lição que podemos aprender com Gideão é que Deus escolhe os mais fracos, os mais improváveis, para realizar seus propósitos. Ele não vê como o homem vê. Deus escolhe os humildes, os que confiam nele e seguem sua vontade. Quando Deus chama, ele capacita, e a vitória é sempre sua, não nossa. Portanto, seja qual for o desafio que você enfrente, lembre-se de que, assim como com Gideão, a vitória não depende das suas forças ou habilidades, mas de sua disposição em confiar em Deus e seguir suas instruções. Deus está à frente da batalha, e quando Ele está no controle, nada é impossível.